Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência a mais uma videoaula, seguindo aí na nossa jornada, de automação industrial. Bom, antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, curtem o conteúdo, compartilhem com seus amigos, tá? Isso ajuda bastante aí a divulgação do conteúdo, ajuda bastante, no conhecimento, de todos. Isso também incentiva a gente a estar fazendo mais vídeos como este, né? Comentem, tá? Dê sugestões de temas que a gente, na medida do possível, vai ajudando o pessoal, beleza? Bom, então na aula de hoje, na sessão de hoje, a gente vai estar vendo aí sensores para controle e automação de processos, tá? Sabemos que para todo controle dentro do CLP, nós precisamos de olhos do processo, né? A gente precisa de componentes, de instrumentos para estar ali detectando o material a qual a gente vai controlar, né? Cada material tem a sua característica, tem a sua construção, e eu preciso do sensor específico para isso, né? Para cada tipo de material, um sensor específico e assim a gente ter aí mais confiabilidade, tá, de controle. Tá? Na aula anterior a gente viu sobre instrumentação industrial, a importância dela, no contexto de automação. Sem instrumentação não existe automação. Tá? Então a gente vai seguir bastante falando sobre instrumentação, sobre materiais, sobre componentes, que tudo vem, de campo. Tá? Então todas as entradas, do CLP a gente tem, vinda, de um instrumento de campo. Tá? Então a instrumentação ela é 80% da automação industrial. Tá? Então seguindo aí, tá? Então a gente vai ver, no pé da letra, compreender as diferentes tecnologias de sensores, incluindo suas aplicações e simbologias. Conhecer os sensores utilizados para a medição de grandezas específicas, como pressão, temperatura, nível e vazão. Bom, a gente sabe que dentro de um processo, esses 4 itens é fundamental. Eu preciso entender o que é pressão, temperatura, nível e vazão. Então, tudo, se você for pegar hoje um controle de um tanque, a gente tem todos esses 4 componentes envolvendo aí, esse controle. É claro que tudo dentro do seu tipo, da sua receita, do que eu quero construir, mas dentro de um tanque eu tenho pressão, dentro de um tanque eu tenho temperatura, eu tenho nível e tenho vazão. Então, sendo aí abrangente esses 4 itens, a gente precisa conhecer a fundo, essas grandezas, né? Então, vamos lá. No estudo da automação em sistemas industriais, comerciais, domésticos, etc., é necessário determinar as condições do sistema e obter os valores das variáveis físicas do ambiente a ser monitorado. Essa é a função dos sensores. Então, é isso que a gente falou lá no começo. Para cada material que eu tenho para controlar, eu preciso ter um sensor específico para isso, para cada tipo de material. Então, a gente tem aí diversas, a gente tem uma gama, de tipos de sensores que é utilizado aí, no controle de processos, né? Então, seguindo aí, o sensor é um elemento sensível a uma forma de energia do ambiente, energia cinética, sonora, térmica, entre outras, que relaciona as informações sobre uma grandeza que precisa ser medida como temperatura, pressão, vazão, posição e corrente. Então, aí a gente tem os exemplos, dos mais usados. A gente tem lá no começo ali o PT100, que é para medir temperatura. A gente tem o pressostato, que ele aí já no caso ele já é aí um digital, já é um pouquinho mais moderno. Eu tenho um medidor de vazão, esse é muito importante, no controle, de fluidos. E eu tenho aí de posição, de posição onde que a gente trabalha muito com servomotores, com máquinas que fazem movimentos lineares, ou circulares, dependendo, da construção, ok? Então, na medida, para cada tipo de controle, a gente tem um sensor pronto para estar fazendo essas leituras, Então, o sensor nem sempre tem as características elétricas necessárias para ser utilizado em um sistema de controle. Normalmente, o sinal de saída deve ser manipulado, e isso geralmente é realizado com um circuito de interface para a produção de um sinal que possa ser lido pelo controlador. Quando esse circuito está acoplado a um sensor, o dispositivo recebe o nome de transdutor. Tá? O transdutor, então, ele na verdade ele é um tradutor. Ele pega a grandeza que o sensor está lendo, converte isso em um sinal elétrico, para justamente a gente ter ali um padrão, de controle. Eu tenho um sensor que ele está medindo
em resistência ômica e eu tenho na entrada do meu cartão corrente, ou então eu tenho tensão. Então eu preciso de um componente ali entre eles, né, para fazer essa conversão para mim de resistência para tensão ou corrente. Tá? Então a gente tem o transdutor que faz né, essa ponte, né, para a gente estar chegando no cartão. Tá? De acordo com a natureza do sinal de saída, os sensores podem ser classificados em sensores digitais, discretos ou sensores analógicos contínuos. Né? O que é isso? O que é um sensor digital? O que é um sensor analógico? Né? Um sensor digital ele é o que vai me entregar para mim 0 ou 1, ou tem ou não tem. Né? Então, o sensor analógico ele é proporcional, ele vai liberar para mim, de acordo com a movimentação, com uma escala de movimentação, ele vai liberar tensão ou corrente para mim, dentro de um determinado range, né? Que seja aí de 0 a 10 ou de 4 a 20 mA. Tá? Então, já a gente tem isso daí. O seu sensor ele recebe só 0,1, né? Tá ligado ou não tá ligado? Então, ele é um sensor digital. Sensor analógico, ele é proporcional à posição, na medida que a haste dele vai se inclinando, ele vai gerando ali uma evolução de corrente, uma evolução de tensão, ele é um sinal, né, de um sensor analógico. Né? Então, sensores digitais são utilizados para monitorar a ocorrência ou não de um determinado evento. Né? Apresentam em sua saída apenas os dois estados distintos, como ligado, on, ou desligado, off, ou a presença ou a ausência de uma determinada grandeza elétrica. Foi o que a gente falou. Ou é 0 ou é 1. Então, ele é digital, ok? E aí, sensores analógicos são utilizados para monitorar uma grandeza física em faixa contínua de valores, estabelecido entre os limites mínimo e máximo. Apresentam em sua saída um sinal de tensão, corrente ou resistência proporcional à grandeza física sensoriada. Então, na medida, igual um exemplo aí de um sensor de nível, né, que a gente tem, na medida que o nível for subindo na haste desse sensor, ele vai ali me dando um sinal, né, vai proporcional a né, esse crescimento de nível, ou né, o enchimento do tanque, ou o esvaziamento do tanque, eu tenho um sinal proporcional. É um sinal mais bem apurado, que eu consigo ter um controle mais preciso, né, da leitura. Dentro de um tanque, se você tem um sensor digital que está cheio ou vazio, ele só vai me indicar cheio ou vazio. Aí eu teria que ter mais controles, né, mais sensores desse ao longo do tanque para estar ali somando, né, esses sinais digitais e tendo ali uma conversão proporcional. Exemplo, né, às vezes você ter, já vi casos de controle, né, muito usado em usina, onde tem ali a entrada de cana, né, vamos falar de uma usina de etanol, onde tem ali uma coluna, essa coluna ela é cheia de sensores nela, então na medida que vai entrando esse produto, né, essa cana, ele vai acionando os sensores, né, e esses sensores ele vai acelerando e desacelerando a moenda, que faz ali a moagem, né, dessa cana. Tá? Então é um controle que, na lógica, ele é proporcional, porque ali eu consigo fazer uma relação digital com analógico, né, dentro da lógica, né, eu faço uma conversão ali, só que físico ele é só um sinal digital para mim. Tá? Então eu tenho ali uma conversão na lógica, só que eu tenho uma entrada no cartão, ele vai ser ali digital. E dentro desse contexto, a gente tem também transdutores, que ele pega todo o sinal digital proporcional e converte isso para a gente dentro da lógica e manda sinal analógico. Né? Aí entra o papel do transdutor em si. Né? Eu tenho uma coluna cheia de sensores digitais que entra nesse componente e ele converte a saída dele, na medida que vai acionando esses sensores digitais, ele me converte para um sinal proporcional. Aí na lógica eu entro no cartão analógico, né, e faço o controle. Tá? Então vai depender muito da aplicação de cada componente. Tá? Então a gente viu aí a diferença entre um sensor digital e um sensor analógico. Tá? E aí a gente entra, né, em vários tipos de sensores, né? A construção dele e a aplicação que ele tem, né, para cada tipo de material que ele vai ali ler, né, e levar isso, né, para dentro do CLP. Tá? Então tem começando aí com o mais utilizado, que é o sensor indutivo. Os sensores indutivos são dispositivos eletrônicos que detectam proximidade de elementos metálicos, tá? Sem a necessidade de contato.
Seu princípio de funcionamento baseia-se na geração de um campo eletromagnético por uma bobina ressonante instalada na face sensora. Então, o sensor indutivo, eu só detecto material metálico. Tá? Se eu passar plástico ali na frente dele, ele não detecta. Ele só detecta material aí metálico. Tá? Então, dos sensores indutivos, quando um metal aproxima-se do campo, ele absorve essa energia do campo, diminuindo a amplitude do sinal gerado no oscilador. Né? Essa redução do valor original aciona o estado de saída. Então, aí a gente tem, né, o sensor que tem a bobina, o oscilador, o circuito de disparo e o circuito de saída, que é o sinal propriamente dito, né, que a gente tem aí do sensor. Ok? Então, a gente tem aí um exemplo, né, de uma aplicação dele. Então a gente tem um suporte, tá? Esse suporte ele vai um sensor ali, tá? Então esse sensor ele manda um sinal ali no nosso motor e na medida que ele for aí sendo acionado, eu consigo ter o controle desse motor, no caso exemplo, tá? Então é bem interessante isso daí, eu consigo controlar com pulsos, né, de cada sensor. Então aí ele está pegando aí a detecção de um item magnético, né, um item metálico, né? Então, seguindo, a gente tem também os sensores capacitivos. Os sensores capacitivos são dispositivos eletrônicos que detectam a proximidade de materiais orgânicos, tá? Plásticos, pós, líquidos, etc. Tá? Então, sem necessidade de contato. Seu princípio de funcionamento baseia-se na geração de um campo elétrico por um oscilador controlado por capacitor. Tá? Então aí esse tipo de sensor ele detecta qualquer material que passe na frente dele, tá? Que seja igual ao exemplo, que seja plástico, pó, líquido, etc. Né? A parte de metais, tudo ele detecta. Tá? Então aí o capacitor é formado por duas placas metálicas montadas na face sensora de forma a projetar o campo elétrico para fora do sensor. Né? Então, quando o material aproxima-se do sensor, o dielétrico do meio se altera, alterando a capacitância. Essa alteração aciona o estágio de saída. Tá? Então, a gente tem aí o exemplo, né, do funcionamento do sensor. Tá? Então, os sensores capacitivos, o ajuste de sensibilidade do sensor capacitivo é realizado por um parafuso localizado no sensor. Então, eu consigo ali determinar a distância, né, de detecção desse produto, né, onde que ele é ali fixado como exemplo aí mostrado para a gente. Tá? Então, a gente tem aí um exemplo, né, uma animação, esse exemplo aí da Pepper Flux, né, de como que ele faz aí como é que é a construção, né? Então, é que ele faz aí os campos magnéticos, né, que ele gera, né? Então aí é um exemplo de ajuste, né, que eu posso estar fazendo a partir ali eu consigo equilibrar, né, todo esse... A gente tem um LED indicador que faz aí, né, que detecta o sinal do material a qual eu vou estar aí controlando. Bom, então é isso, né, a parte mais básica aí do sensor capacitivo. Certo que a gente tem exemplos aí, né, tanto madeira, vidro, né, e metal, né, ele detecta todos. Então agora a gente tem aí os sensores magnéticos, né? Os sensores magnéticos podem ser ativados pela proximidade de um campo magnético produzido por um ímã acionado um contato normalmente aberto na sua saída. Tá? Então o que é isso? O que é o sensor magnético? Ele só detecta materiais, né, só materiais de metal, né, que o ímã ali detecta. Então esse sensor ele é muito usado em pistão pneumático, tá? Onde é o corpo do pistão ele é em alumínio, né, ele não consegue detectar, mas ele detecta ali o eixo, né, do pistão, que é em metal. Então a posição que está ali, o eixo do pistão, o sensor ele consegue detectar ali a posição que está entre aberto e fechado. Né? Por isso que a maior parte dos pistões que são pneumáticos, eles têm a estrutura em alumínio, tá? Para detectar justamente
a posição do eixo do pistão, que é em metal. Então é utilizado esse tipo de sensores para pegar a posição aberta e fechado deles, né? Então a gente tem aí, dentro desses sensores, né, a gente tem os sensores ópticos, que são os fotoelétricos também, né? Esses sensores manipulam a luz para detectar a presença de um material acionador. Os sensores possuem um emissor e um receptor de luz infravermelha, invisível ao olho humano, né? Então a gente tem o tipo difuso, refletivo ou retrorefletivo e de barreira. Então a gente tem sensores que eles vão trabalhar normalmente aberto ou normalmente fechado, né? Ele vai ali tá detectando o material, enviando um sinal 0 ou 1 para mim, de acordo com o tipo que ele é, né? Tem um exemplo ali do difuso. Eu tenho com a proximidade, ele vai estar em on, e sem a proximidade, ele vai estar em off, né? Então, passou algum material na frente dele, ele vai acionar para mim, tá? E eu tenho eles por reto refletivo, que eu tenho um espelho, né, que do outro lado que vai estar ali recebendo esse sinal do refletivo. É muito usado em linhas de transporte, o refletivo. Tá? E eu tenho de barreira, né? Barreira eu preciso de um outro sensor do outro lado para estar aí recebendo e enviando, tá? Então, a gente continuando com ele, então o emissor envia um feixe de luz através de um diodo emissor de luz e o receptor, composto por um fotodiodo ou um fototransistor, é capaz de detectar o feixe emitido. Tá? Então, a gente tem aí os dois exemplos, né? Eu posso ter, como a gente falou, tanto normal aberto ou normal fechado, né? Dentro do que a gente for classificar, tá? Sensor óptico por reflexão difusa. O emissor e o receptor são montados na mesma unidade quando um objeto é posicionado em frente ao feixe de luz emitido, de maneira a refleti-lo ao receptor, o sensor é acionado. Tranquilo? Então a gente tem aí o exemplo. Sensor óptico por retroreflexão. O emissor e o receptor estão montados na mesma unidade, né? Um feixe de luz é estabelecido entre o emissor e o receptor por intermédio de um refletor, prisma refletivo, espelho prismático, né? Quem já trabalhou, né, em linhas de transporte vê muito desse tipo de sensor, né? O sensor é ativado quando o objeto interrompe o feixe de luz. Então a gente tem ali, né, o espelho, né, do outro lado, ele precisa desse espelho para estar aí refletindo, né? Nesse caso passa algum material na frente, produto, ele detecta. E o de barreira direta, né? O emissor do receptor estão montados em unidades distintas, né? E devem ser dispostos frente a frente, de forma que o receptor sempre receba a luz do emissor. A saída é acionada quando o objeto interrompe o feixe de luz. Então esse ele precisa de dois, né? Um na frente do outro. A gente tem aí o exemplo. Agora a gente tem aí o sensor ultrassônico. Tá? A operação do sensor ultrassônico é baseada na emissão e recepção de ondas acústicas ultrassônicas na faixa de frequência de 30 a 300 kHz, inaudíveis para o ser humano. A detecção de um objeto é realizada quando a onda incide sobre um objeto e é refletida. Muito usado em tanques. Tá? Isso aí, para quem trabalha em processos, é comum ver esse tipo de sensor ultrassônico sendo utilizado. Então, na medida aí que o nível vai subindo, ele vai mudando, né, essa frequência, né, e ele vai gerando aí um sinal de saída. Observe que ele pode lá sair 4 a 20, né? Um exemplo aí do 4 mA 0, 20 mA aí cheio, né? O tempo entre o envio e a recepção da onda é medido, né, processando e convertido em um sinal elétrico proporcional à distância do objeto. A grande vantagem desse sensor é a capacidade de detectar qualquer tipo de material, independente da forma, cor e constituição, né? Então a gente vê que, como eu falei, ele é muito usado em processos, né? Por essa, né, gama aí
de detecção, né? Não tem um objeto específico, não tem um tipo de material específico. O que tem ali ele vai estar detectando, né? A gente tem o potenciométricos, né? O deslocamento linear ou angular pode ser determinado através da variação da resistência de um potenciômetro, conforme a figura do sensor. Então, aí, na medida que ele for aí pegando, né, alterando essa posição, ele vai mandando um sinal, né, para quem conhece o potenciômetro, muito usado, né, na eletrônica. Tipos de sensores utilizados para medição de pressão, temperatura, nível e vazão. Então a gente tem já entrando aí um pouquinho aí na parte de processos, né? Que é aquelas grandezas que a gente falou lá no comecinho do vídeo, tá? Então a gente vai começar pelos sensores de pressão. Basicamente, cerca aí de 95% dos processos a gente tem um tipo de sensor de pressão, né? Eu não falo 100% dos processos, né? Então, dois tipos de sensores de pressão são apresentados, né? Os sensores de pressão capacitivos e os sensores de pressão piezoelétricos, né? Para quem trabalha em usina, é muito utilizado, né? Esses sensores, né? Um exemplo aí, aqueles medidores de nível, de pressão, né? Até de vazão também, da SMAR, né? Tem muito usado isso em processo, então ele tem essa característica. Os sensores de pressão capacitiva. Nestes sensores, a armadura móvel, ao sofrer uma variação de pressão, altera o valor da capacitância, a qual está associada à distância física entre o diafragma e a parte fixa. Isso pode ser medido através de um circuito eletrônico, a qual gera um sinal proporcional à pressão aplicada. Para quem, igual exemplo, para quem trabalha em usina, isso aí é praticamente comum. Para quem usa os instrumentos da Endless, né, da SMAR, né, que é o mais aí usado nas usinas, né, calibrava, né, a calibração deles é praticamente sempre, né, tem que estar ali garantindo a confiabilidade, porque como ele recebe muita pressão na sua, né, na sua célula, né, sempre tem que estar calibrando para garantir a confiabilidade dele, né? E sensores de pressão capacitivos, né? Nesses sensores, a armadura móvel, ao sofrer uma variação de pressão, altera o valor da capacitância, a qual está associada à distância física entre o diafragma e a parte fixa. Isso pode ser medido através de um circuito eletrônico, a qual gera o sinal proporcional à pressão aplicada. Então a gente tem aí, né, um exemplo dele aí, né? E aí, né, os sensores de pressão piezoelétricos, né? Os materiais piezoelétricos produzem uma tensão em seus terminais quando uma força é aplicada a eles. São frequentemente usados como receptores ultrassônicos e também transdutores de deslocamento em dispositivos que medem a aceleração, força e pressão. Isso aí é muito usado, né, em geradores, né, de turbinas, né, onde a gente vai medir muito aí a aceleração, né, a velocidade, né. O quartzo, né, selênio e o telúrio são exemplos de materiais que exibem essa propriedade, com o princípio piezoelétrico é reversível. Distorções podem ocorrer no material aplicando-se uma tensão e vice-versa. Tá? Então a gente tem aí o exemplo, né, de como ele trabalha. Né? À medida que existe a distorção, ele consegue aí, né, variar sua tensão. Os sensores de pressão piezoelétricos são pequenos e de construção robusta, né? O sinal é resposta linear com a pressão e pode medir pressões de 1 milibar até 10 kilobar. Né? Vamos um exemplo aí de uma aplicação. Né? E aí a gente vai entrar, né, em sensores de temperatura. Tá? Dois tipos de sensores de temperatura são apresentados, né, os termopares e os termistores. Tá? Então a gente tem aí, mais usado aí é os termopar, né, e os PT100, né, que são em resistência
e os termopares, né, trabalham em tensão, né? Então, os termopares se baseiam na propriedade de que dois metais diferentes unidos em uma junção chamada de junta quente ou medição, né, JM, geram uma força eletromotriz, tensão, de alguns milivolts na outra extremidade chamada de junta fria ou de referência, JR, quando submetida a uma temperatura diferente da primeira junção. A gente vê aí o exemplo, né, de como ele trabalha, né? Então ele gera em milivolts de acordo com a alteração de temperatura proporcional à saída, né, em milivolts. A gente consegue aí ter esse controle, né? Existem várias combinações de metais para obter termopares, né, como características diferentes. Cada tipo de termopar corresponde a uma aplicação que envolve o ambiente e faixa de temperatura em que o mesmo será empregado. Tá? Então a gente tem os tipos, né, que a gente vê aí muito usado nas indústrias. Né? O slide a seguir vai mostrar as curvas da relação entre grandezas de tensão gerada, FM, e temperatura com a junta de referência do termopar mantida a 0 grau, né, para vários termopares. Então a gente tem aí a escala, né, então na medida que vai aumentando o tipo, né, e vai aumentando aí, né, na medida que eu quero medir uma maior temperatura, né, é aplicado aí um termopar específico. Então o que mais usado, né, aí nas indústrias é do tipo K, né, do tipo J, vai depender. Então se eu quero medir uma temperatura que não vai ultrapassar aí a 600 graus na escala, então eu posso aí estar utilizando do tipo J, né, do J para frente. Então J é o mínimo ali que eu posso medir até 600 graus. Né? Se eu quero medir uma temperatura lá de 1800 graus, então a gente vai ter que usar lá do tipo R, S ou B, né, de acordo com aí nosso gráfico. Né? E ali do lado direito a variação de tensão que ele vai estar trabalhando. Tá? Então o tipo J ali, ele vai até perto ali de 40 milivolts a quase 800 graus, né? E aí o tipo K, ele chega ali até perto ali de 1400 graus, a uma variação de tensão até 50 milivolts. Então a gente tem aí os termopares, né? O termopar do tipo E é o que apresenta maior geração em milivolts, né, por graus, né, medidos, o que torna mais útil na detecção de pequenas variações de temperatura. Né? O termopar tipo K é o mais utilizado em aplicações industriais por apresentar grande faixa de trabalho e menor custo comparado com os termopares formados por ligas nobres, né? Como o tipo RSB, que foi o que a gente viu ali, tá, no slide anterior. Igual lá, o RSB ele vai ter 1800 graus. Né? E ele fala que a gente usa o tipo K, que é o que mais usa, né? Que a gente viu aí o exemplo, né? Voltando aqui. Voltar aqui, lá o tipo K que chega lá perto de 1400 graus. Né? Então, seguindo, falar um pouco de termistores, são os semicondutores que variam a resistência em função da temperatura. Né? São fabricados com óxido de níquel, cobalto, magnésio, sulfeto de ferro, alumínio ou cobre. Apresentam como característica baixo custo e elevada sensibilidade, né, sendo aí restritos a temperaturas menores que 300 graus. Né? Ouso dizer aí que praticamente é aí igual o nosso PT100, né, que trabalha aí com resistência. Né? Então, tipo mais comum é o NTC, Negative Temperature Coefficient, né, o qual sofre redução da resistência à medida que a temperatura aumenta. Né? E o PTC, Positive Temperature Coefficient, por outro lado, sofre aumento de resistência com o aumento da temperatura. Tá? A gente tem lá o exemplo, né, do PTC e do NTC. Então aí tá os tipos aí do termistor. Dois tipos de sensores, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho aí no sensor de nível, né? Dois tipos de sensores de nível são apresentados, né? O sensor de nível de ultrassônico e os sensores de nível por pressão hidrostática, né? Então a gente tem aí os ultrassônicos, o exemplo aí à direita, né? E ali
o hidrostática, né? Na verdade, ele vai pegando ali na medida que por pressão, né? A própria pressão da água incidida nele, ele vai ali estar emitindo aí um sinal, né, de controle de nível, né? Sensor ultrassônico. O dispositivo ultrassônico pode ser empregado tanto para medida de nível contínuo como para descontínuo, né? Normalmente são empregados no topo, sem contato com o produto a ser medido. Tá aí o exemplo. Ao emitir o som, o aparelho calcula o tempo de retorno para variar o nível, né? Se o tempo for maior, indica menor, né, de líquido, né? Aí o exemplo. Muito usado também. Quando você não precisa ter, né, quando você não quer ter contato dentro do sensor com o líquido, você usa aí o ultrassônico, né? E a gente tem, né, por pressão hidrostática, né? A imagem mostra a medida de nível por pressão hidrostática, a qual é empregada em tanques não pressurizados. A altura da coluna do líquido, H, indica o nível segundo a pressão exercida P, a qual definida por, aí tem a regra, né? Então a gente tem aí a pressão, a altura vezes a densidade, né? Se você aumenta a densidade, né, do líquido que você vai aí controlar, você vai proporcional mudar a pressão pela altura, né? Então tem que saber qual que é a altura e a densidade para me saber a pressão específica. Isso geralmente é colocado lá nos parâmetros ali do cálculo do transmissor, né? Que a gente que a gente utiliza, né? Qual que é a densidade? É água? É zero? Qual que é? Uma massa? Então a gente tem que saber a densidade justamente para fazer, né, e a altura do tanque, que vai ser no mínimo e máximo, né, desse produto, para a gente saber a pressão que ele vai ali exercer para fazer o controle, né, desse nível. Tá? Então aí o exemplo, né, do sensor, muito usado em usinas, né? Não em usinas, em todo tipo de processo, né? Então ali a densidade relativa ao líquido de temperatura ambiente, né? Então a gente tem que saber em temperatura ambiente qual que é a densidade do fluido. A gente sabe que à medida que a temperatura muda, a densidade também do fluido se altera, né? Então aí existe essa relação, né? Por isso o pessoal de laboratório é muito importante aí, né, para pessoal pessoal de instrumentação, né? Dois tipos, né? Então a gente vai entrar um pouquinho agora de sensor de vazão, né? Então dois tipos de sensores de vazão são apresentados, né? Os sensores de vazão de turbina e os sensores ópticos de vazão, tá? Então é um exemplo aí de turbina. Geralmente tem muitos, né? É praticamente o sensor de vazão é o que faz ali, né, a medição do consumo, né, de fluido e também da proporcionalidade de envio para o tanque. Muito importante, tá? Então a gente tem aí do tipo turbina, um sensor do tipo turbina construído por um rotor montado na tubulação, ao qual apresenta aletas magnetizadas que giram durante a passagem do fluido na tubulação. Então, a gente tem aí como é que ele trabalha, né? Um sensor, né, de efeito Hall capta a passagem das hélices da turbina através da medição do campo magnético. A frequência dos pulsos gerados é proporcional à velocidade do fluido, sendo a vazão determinada pela medida desses pulsos. Então, na medida que a aleta for rodando, é registrado o pulso de cada aleta e assim determinado aí a velocidade, né, o tanto que está passando, né, de fluido. Tá? Então, a gente tem aí um exemplo, né, de como ele funciona. Então, à medida que o fluido estiver passando, a gente tem um sensor ali, né, no exemplo da turbina, do rotor. Em cima a gente tem ali o nosso sensor, né? Ali tem a picape, né, que a gente fala, onde que vai ser, então ele manda aí ondas quadráticas, né, de 0 a 1, e na medida que for aumentando nessa frequência, né, essa rotação, ele vai encurtando esses sinais, né? Só que aumentou a velocidade, ele aumenta os pulsos. Tá? Então basicamente é assim que funciona o sensor de vazão do
do tipo turbina, tá? Então a gente tem o outro, né, que é o sensor óptico de vazão, consiste em um emissor, né, LED infravermelho, responsável, né, por emitir um feixe de luz que é refletido pelas letras da turbina. O número de pulsos captados pelo receptor é proporcional à velocidade da turbina, que é proporcional à vazão. Né? E esses sensores são normalmente utilizados na indústria automotiva para a medição da vazão de combustível dos veículos. Tá? Ao invés de ter aquele sensor em cima, eu tenho lá o infravermelho. Tá? Então, é o exemplo aí do tipo, né, óptico. Né? Então, tem os sensores ópticos ali, o receptor, o transmissor, ele pega aí a variação. Né? E aí, mas por efeito de curiosidade, quais os tipos de medidor de vazão do mercado? Então, a gente tem tipo de vazão eletromagnético, de vazão de área variável, que é o rotômetro, né, rotâmetro, e o medidor de vazão máximo Coriolis. Né? Bom, pessoal, então, finalizando aí mais uma aula de hoje, né, falamos aí sobre praticamente quase todos os tipos de sensores, né, utilizados, né, na indústria, e a gente vê que o quão importante a gente está utilizando um sensor certo no processo, justamente para a gente ter um bom controle. Né? Não adianta a gente ter uma leitura errada e um programa bem feito. A gente tem que casar tanto o campo quanto aí o nosso programa, tá? Então, quão importante a aplicação, a consulta, né? A gente tem diversos tipos de fabricantes, a gente tem diversos tipos vamos falar de empregos, né? Receitas, processos. Então, é um conjunto aí de profissionais, tanto elétrico, instrumentação, de processo, que tem que aí falar a mesma língua para definir qual que é o melhor tipo de sensor utilizado para que essa captação seja a mais perfeita para o controle, né, dentro do CLP. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Né? A gente viu, tá vendo bastante coisa aí com relação ao instrumento, ainda tem muita coisa para ver, né, com relação a isso. Tá? Então hoje a gente viu aí sobre sensores. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vídeo.